Bom dia! Fala, galera! Nosso segundo dia aqui em Cracóvia. Hoje nós estamos chegando aqui agora na estação central para pegar um trem para ir até Auschwitz. Nós vamos lá ver o campo de concentração. É uma cidadezinha aqui próxima, mais ou menos 70 quilômetros. Tem algumas formas de ir para lá, dá para você contratar um tour guiado, dá para ir de ônibus. E a gente vai de trem por quê? Primeiro que é mais barato, muito mais barato. E porque a gente gosta de se incomodar. Dá 1h30 mais ou menos de trem até lá na cidade. Aí depois a gente já reservou o nosso horário, né? Vamos compartilhar com vocês depois. Até porque tem realmente como economizar muito indo por conta, ao invés de pegar uma companhia, né? Que vai fazer todo esse passeio pra vocês. E é isso, né? O que a gente puder compartilhar com vocês lá, a gente vai compartilhar. A gente sabe que algumas coisas não podem ser gravadas, tirar fotos, mas a gente vai tentar compartilhar o máximo possível com vocês de informação. Galera, vou contar pra vocês que não é difícil se locomover por aqui, né, amor? Mas também não é tão fácil. Não é fácil. Porque primeiro que você tem que falar inglês com alguém. Não é todo mundo que fala inglês. Na bilheteria falaram inglês, né, tranquilamente, conseguimos comprar, mas o rapaz que nos vendeu o bilhete falou que era pra gente procurar informação e não tem local pra procurar informação sobre a plataforma de embarque, né? E tem várias placas, mas é um pouco não é tão assim assertivo assim, você olhar e já tá certo a plataforma, ok, mas o lado, né, o lado direito e o lado esquerdo da plataforma. E aí a gente desceu novamente, falamos com outra moça. E aí, a hora que eu perguntei pra ela qual que era a plataforma, ela tipo respirou, tipo, tá bom, vamos lá. Daí ela falou, vai na plataforma tal, você tem que escolher qual que é o lado que vai estar o trem, vai estar escrito numa caixinha azul, dizer qualquer direção. E, enfim, vamos pra Auschwitz então, sai daqui 10h54, é isso? Chega mais ou menos que horas lá? 12h30 mais ou menos, aí lá tem mais uns 20 minutinhos de caminhada até chegar no museu. No museu, no campo de concentração. E aí dá pra pegar um busão, mas eu não vou ficar perdendo tempo esperando o busão, se em 20 minutos eu posso chegar caminhando, né? Vamos caminhando porque também já conhecemos a região, né? Aquela velha história de caminhar e conhecer o que tem ao redor ali. Beleza? E aqui é a estação bem grande, bem vazio aqui em cima, não tem muita gente não. Mas lá embaixo, aqui embaixo no caso, a estação é bem grande, tem bastante gente. Gigante, parece e lá embaixo tá quente, né? Então a galera fica lá embaixo aguardando o horário do trem, do metrô, enfim. Vamos ver, vamos aguardar. O que rolou aí, meu amor? Tava tão confortável lá dentro, no quentinho, aí o cara mandou vir pra fora do trem. Achei que... Parece que não tem um trilho, né? Eu acho que a linha termina aqui, pelo que eu entendi. Tem algum problema na linha do trem e a gente vai ter que pegar um ônibus até a estação de Auschwitz. Então vamos lá, o cara tá vindo aqui. Bora. A gente tá indo pra um lugar, né? Olha a relação de confiança que a gente tem que ter nas pessoas. A gente comprou um bilhete até uma estação. A gente tava indo até essa estação. De repente eles param no meio do caminho e falam, não, agora vocês têm que ir o resto do caminho de ônibus. Follow me. Me sigam. E aí a gente segue ou não segue? Vamos aí seguir, a gente né? tem que parar pra pensar, porque foi exatamente isso que aconteceu com os judeus. Eles estavam achando que iam pra um lugar e no meio do caminho era outro lugar. Então é o tipo de coisa que faz a gente parar pra pensar. Pois é, às vezes não leva na maldade, né? Mas aqui tá tudo certo. Vamos... ele falou que era o fim da estação, do trilho, deu algum problema no trilho. A gente vai pegar um ônibus até uma próxima estação e daquela estação a gente vai em direção a Auschwitz.
27 de janeiro agora é celebrado o fim, né, do campo aqui. Nós estamos quase no dia certo, viemos no dia 25 e não tem muito o que falar, né? Infelizmente algumas coisas acontecem no mundo, a gente tem que aprender com os erros dos outros, né? E aprendendo com esses erros a gente não pode cometer outros erros, né? Serviu de lição para muita coisa no mundo, para muita forma de se pensar, de se tratar as pessoas. A gente sabe que o mundo não é perfeito ainda, racismo existe, racismo desde a questão de raça, desde a questão de etnia, desde a questão de religião, isso sempre vai ter, infelizmente. Mas com certeza o mundo já melhorou muito, apesar de ele viver um momento meio caótico também. A gente está vivendo com certeza numa era muito melhor do que essa. E esse tipo de lembrança remete a gente à questão de que a gente tem que entender mais, né, o outro, entender mais a situação de vida, a situação em que a pessoa ela cria sua família, a cultura que ela prega, a cultura que ela opta, né, por viver, por celebrar a sua vida, religião, até mesmo a questão de ideais políticos, mas que isso não se deve mais ser aceitável, né? Isso não deve mais acontecer, porque é inadmissível. Enfim, não tem muito o que falar, porque todo mundo já sabe dessa história. Mas vamos compartilhar o que a gente puder compartilhar com vocês sobre este local e sobre os fatos e as experiências que tivemos aqui dentro. Beleza? Sí, sí, acá se toca.
Então, galera, aqui nesse museu de Auschwitz a gente encontra diversos exemplos e formatos de como a galera vivia naquela época, né? De como os prisioneiros chegavam, encontra-se aí cabelos, roupas, sapatos, bolsas, óculos, tudo, né? Que eles iam se despindo aos poucos, né? A galera ia retirando, removendo de tudo que eles tinham aos pouquinhos, assim. Até o momento que a pessoa ficava aqui realmente prisioneira e daqui ela já não saía mais, né? Poucos saíram, né? E a gente também passou agora há pouco aqui num lugar que tem os quartos, como que era o formato das camas, né? No início, quando a pessoa chegava, depois passava para um outro formato de quarto, até o último que eram camas de 3 andares, conforme vocês conseguiram ver aí pelos vídeos. E o mais, não vou dizer interessante, mas o que mais intriga, né, é que são muitos blocos, né? Estamos aqui no bloco 20 já. Mas se vocês forem olhar, tem pra lá, ó, mais um monte de bloco. E pra cá, mais um monte de bloco pro outro lado. Então, ou seja, cada bloco desse tinha de 2 a 3 andares. Um andar às vezes subterrâneo e mais 2 pra cima, né? O primeiro que seria no térreo e o último que seria o mais alto. E aí depois, dentro dessas salas, as pessoas ficavam, né? Então centenas e milhares de pessoas ficavam alojadas enquanto trabalhavam de forma forçada, né? Óbvio que sem remuneração, todo mundo sabe que era um trabalho escravo, né? Com pouca qualidade de higiene, pouca oportunidade de alimentação, e aí as pessoas ficavam extremamente magras, desnutridas, fracas, muitas delas morriam antes mesmo de serem dizimadas nas câmeras de gás. Outras eram levadas para câmeras de gás depois de um tempo, por N fatores, né? Às vezes até mesmo por punição, às vezes simplesmente por escolha. E o pior de tudo isso ainda é que tinha crianças no meio, né? Então isso acaba sendo mais pesado, né? Você vê fotos e imagens de crianças extremamente assim debilitadas e imaginar que o ser humano foi capaz de fazer um troço desse nível, né? É pesado o negócio. Não faz tanto tempo, né? Faz pouco tempo, exatamente. É cheio de hospital tem.
Esse campo de concentração foi construído em 1940. Esse campo de concentração é o maior símbolo do Holocausto, promovido pela Alemanha nazista na época da Segunda Guerra Mundial. E é sempre um fato muito interessante de a gente buscar entender um pouco mais da história. Eu sempre falo o seguinte, que uma coisa é a gente escutar ou ler alguma coisa sobre história e tentar imaginar como foi. Outra coisa é você estar aqui e ver com os próprios olhos, parece que a coisa se torna um pouco mais real. Antes parecia que era meio que abstrato na nossa mente, e agora o negócio fica um pouquinho mais concreto, que realmente aconteceu e é inacreditável o que o ser humano é capaz de fazer. Então aqui em Auschwitz veio muitos judeus, muitas pessoas de outras nacionalidades também, além dos poloneses. Então a gente viu vários lugares onde tem homenagens a húngaros, austríacos, belgas, franceses, italianos. É o lugar onde veio mais pessoas de fora da Polônia do que propriamente os poloneses. Estima-se que aqui neste campo de concentração morreu aproximadamente 1 milhão de judeus e apenas 7 mil conseguiram sobreviver. E ainda assim, esses que sobreviveram estavam em péssimas condições de saúde, muito doentes por causa das péssimas condições de vida, as condições sanitárias aqui eram muito precárias, eles não tinham alimentação suficiente, não tinham higiene correta, faziam-se vários experimentos medicinais com eles, com medicamentos, então eles saíram daqui, os que saíram, né, ainda saíram em condições muito precárias. E a intenção principal, desde o início, era fazer aquela tal da limpeza étnica, né? Conseguir limpar as outras raças que não eram de um sangue talvez tão puro quanto a deles, né? Então dessa forma eles queriam fazer uma limpeza nas grandes cidades, nas cidades de forma geral, tirando judeus, ciganos e pessoas de outras nacionalidades ou prisioneiros de guerra que estavam em determinados locais onde o nazismo estava reinando, né? E aí as pessoas eram enviadas para cá, achando que muitas vezes iriam vir para um local que depois seriam libertos, e na verdade era o início do fim, né? Daqui para frente a coisa só piorava. Tinha um tempo aí que alguns ficavam um pouco mais, um pouco menos, mas em questão de alguns meses ou um pouco mais de um ano, as pessoas acabavam sendo transportadas para a liberdade, que na verdade nada mais é que as câmeras de gás. E as pessoas que ficavam não sabiam, né, às vezes para onde é que eles estavam indo, sendo levados, e aqueles que foram achavam realmente que estavam indo para algum outro local que não era a morte. Mas é legal a gente relatar porque muita gente às vezes não tem noção. Tem gente que ainda não acredita que isso existiu, e é até difícil de imaginar que isso realmente existiu e que tantas vidas foram ceifadas num local como esse. Eu juro pra vocês que diversas vezes, assim, eu passeando pelos locais, eu parei e olhei e achei que talvez fosse uma montagem. Eu pensei, alguém colocou isso ali. Não é possível que é de verdade ou que isso realmente aconteceu, porque é difícil de acreditar que o ser humano possa ter sido capaz de algo tão cruel. É cruel realmente. É isso aí então, galera. Fechamos por hoje. Agora retornar para casa. Vamos sair aqui do campo de concentração e tocar ali rumo a Cracóvia. Tchau pra vocês. Até o próximo.